A tranquilidade de uma pequena cidade do interior do Paraná foi brutalmente estilhaçada por um crime que, mesmo após anos, continua a desafiar a compreensão. Ubiratã, com seus pouco mais de 13 mil habitantes, sempre foi sinônimo de paz. Daquelas comunidades onde todos se conhecem e os laços sociais parecem mais fortes. Mas em um determinado dia, a cidade acordou para uma realidade sombria, para um pesadelo que rasgaria o véu da sua inocência. Um crime que não só tirou uma vida de forma cruel, mas que também expôs camadas de violência e mistério que se recusavam a ser desvendadas. O que leva um ser humano a cometer uma barbárie tão chocante, deixando uma marca indelével de terror e perplexidade em uma comunidade inteira? E mais importante, como a verdade sobre um ato tão brutal pode se esconder em meio a um cenário que parecia tão claro à primeira vista? A história de Tatiane Gesualdo em Ubiratã é um desses enigmas arrepiantes, um quebra-cabeça macabro cujas peças ainda hoje buscam um encaixe perfeito. O que realmente aconteceu com Tatiane? Em 19 de março de 2017, um domingo que deveria ser de descanso e rotina, o corpo de Tatiane Gesualdo, de 24 anos, foi encontrado em uma estrada rural no município de Ubiratã, no interior do Paraná. A cena era desoladora. A jovem estava nua, com sinais de violência brutal, e, chocantemente, o corpo apresentava marcas de que havia sido arrastado por um veículo. A brutalidade do crime em uma cidade tão pacata instantly alerted as autoridades e a população. Não se tratava de um crime comum. Era um ato de selvageria que exigia respostas imediatas. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, e a incredulidade deu lugar ao medo e à revolta. A descoberta do corpo desencadeou uma das maiores mobilizações policiais que Ubiratã já havia visto. A Polícia Civil, com o apoio de equipes de diversas cidades vizinhas e do Instituto Médico Legal, IML, iniciou uma investigação minuciosa. Cada detalhe da cena do crime era crucial. As marcas no corpo de Tatiane, os vestígios na estrada de terra, a ausência de suas roupas. Tudo apontava para um cenário de violência extrema, um crime de ódio que chocou até mesmo os mais experientes investigadores. O que se buscava, antes de tudo, era entender a dinâmica daquela noite, os últimos passos de Tatiane e, claro, identificar quem teria sido capaz de tamanha crueldade. Tatiane Gesualdo era uma jovem conhecida na cidade, o que amplificava a comoção. Ela havia sido vista pela última vez na madrugada daquele domingo, em uma conveniência localizada no centro de Ubiratã. As imagens das câmeras de segurança do local se tornaram as primeiras e mais importantes pistas. Elas mostravam Tatiane, acompanhada de um homem, deixando o estabelecimento. Esse homem seria a chave inicial para desvendar o mistério. A partir dessas imagens, a polícia começou a traçar o perfil e a identificar as pessoas que estiveram com Tatiane em seus momentos finais. Uma corrida contra o tempo para evitar que o assassino se dissolvesse na vastidão do interior paranaense. A investigação, contudo, rapidamente se deparou com um fato alarmante. A brutalidade do crime sugeria que não se tratava de um simples assalto ou de um confronto acidental. Havia um componente de selvageria que intrigava os investigadores. O corpo ter sido arrastado, a nudez, os sinais de tortura, tudo indicava um ato premeditado, ou no mínimo, de uma fúria descontrolada. As perguntas se acumulavam. Seria um crime passional? Um ato de vingança? Um crime cometido por alguém desconhecido, que agiu por oportunidade? A complexidade do cenário impedia conclusões apressadas, forçando os investigadores a um trabalho de formiga, reunindo cada peça do quebra-cabeça. Ainda no primeiro dia de investigações, a polícia conseguiu identificar o homem que estava com Tatiane nas imagens da conveniência. Tratava-se de Edson José dos Santos, um morador de Ubiratã. Ele foi rapidamente localizado e levado para a delegacia para prestar depoimento. Inicialmente, Edson negou qualquer envolvimento com a morte da jovem, alegando que apenas a havia deixado em casa após sair da conveniência. No entanto, sua versão começou a apresentar inconsistências à medida que os investigadores aprofundavam as perguntas. A pressão era grande,
e a busca pela verdade se intensificava a cada minuto, com a cidade inteira clamando por justiça. A descoberta de novas evidências foi crucial para mudar o rumo do depoimento de Edson. O veículo dele foi apreendido para a perícia e os resultados não demoraram a aparecer. Vestígios de sangue de Tatiane foram encontrados no carro, e as marcas dos pneus do veículo eram compatíveis com as marcas de arrastamento encontradas na estrada rural. Diante das provas irrefutáveis e da pressão dos investigadores, Edson José dos Santos não teve alternativa senão confessar. A frieza de sua confissão e a descrição dos detalhes do crime chocaram a todos, revelando um lado sombrio que ninguém em Ubiratã imaginava. A confissão de Edson revelou um cenário ainda mais perturbador. Tatiane não teria sido vítima apenas dele. Ele afirmou que havia levado a jovem para a casa de um amigo, Luiz Fernando. E foi lá que a barbárie se consumou. A revelação de que havia um segundo envolvido e que o crime foi cometido em uma residência adicionou camadas de horror e complexidade ao caso. A brutalidade do ato, que parecia impensável para a pacata Ubiratã, estava se mostrando ainda mais cruel e premeditada. A cidade aguardava, em choque, os desdobramentos dessa história macabra, a confissão e os horrores revelados. A confissão de Edson José dos Santos não trouxe alívio, mas sim um mergulho ainda mais profundo nos horrores que Tatiane Gesualdo enfrentou. A revelação de que o crime não foi um ato isolado de um único indivíduo, mas sim uma barbárie coletiva envolvendo um segundo agressor, Luiz Fernando, transformou o caso em algo ainda mais chocante para a pacata Ubiratã. As paredes da casa de Luiz Fernando, em tese um local de convivência social, tornaram-se o palco de uma brutalidade indescritível. O que levou esses dois homens a tamanha frieza e crueldade? E quais foram os detalhes sombrios que a confissão de Edson desvendou? Edson, diante das provas periciais e da pressão da investigação, detalhou os acontecimentos daquela madrugada. Ele contou que, após deixar a conveniência com Tatiane, a levou para a casa de Luiz Fernando, onde ambos passaram a agredir a jovem. As agressões, que incluíam golpes físicos e tortura, tinham um caráter sádico, desprovido de qualquer traço de humanidade. A confissão apontou para um cenário de violência sexual e física extrema, um verdadeiro calvário para Tatiane. É inimaginável o terror que a jovem deve ter sentido nas mãos de seus agressores. A crueldade do ato reacendeu o debate sobre a segurança das mulheres em cidades do interior, onde a confiança mútua muitas vezes esconde perigos inimagináveis. A participação de Luiz Fernando, confirmada por Edson, foi um choque adicional. Luiz Fernando também foi rapidamente localizado e preso. Inicialmente tentou negar sua participação, mas as provas e o depoimento de Edson foram irrefutáveis. Ambos foram autuados por homicídio qualificado e estupro, crimes que, pela natureza da violência, chocaram a população e a mídia nacional. A premeditação e a brutalidade dos atos deixaram claro que não se tratava de um crime passional ou de um surto momentâneo, mas sim de uma sequência de ações deliberadas que resultaram na morte de Tatiane. Com a confissão dos envolvidos, a investigação se concentrou em reunir todas as provas e detalhar cada etapa do crime. A perícia na casa de Luiz Fernando foi crucial. Amostras de sangue, vestígios e outros materiais foram coletados para corroborar as confissões e solidificar as provas contra os acusados. A reconstituição do crime também foi realizada, um procedimento doloroso para todos os envolvidos, mas essencial para entender a dinâmica exata dos fatos e garantir que nenhuma ponta solta ficasse sem ser amarrada. Ver os agressores reproduzirem seus atos, mesmo que de forma contida, é um lembrete vívido da dimensão do mal. A notícia da prisão dos dois homens trouxe um misto de alívio e revolta para Ubiratã. Alívio por saber que os responsáveis estavam presos, mas revolta pela brutalidade do que havia acontecido com Tatiane. A comoção era palpável. Manifestações e marchas foram realizadas na cidade, clamando por justiça e pedindo penas severas para os criminosos. A dor da família de Tatiane, que havia perdido a filha de forma tão trágica, era compartilhada por toda a comunidade. O caso de Tatiane Gesualdo se tornou um grito de alerta contra a violência
e um símbolo da necessidade de proteger as mulheres. Mesmo com as confissões e prisões, algumas perguntas persistiam no ar. O que levou esses homens a cometerem tal atrocidade? Existiria algum motivo oculto, um pano de fundo que justificasse tamanha crueldade? Aparentemente, não havia uma ligação profunda entre Tatiane e seus algozes que explicasse a barbárie. Isso levou à terrível conclusão de que o crime pode ter sido motivado por uma combinação de fatores como o uso de álcool, a misoginia e a falta de respeito pela vida humana, transformando a jovem em um alvo de uma violência gratuita e sem sentido. A frieza com que o corpo foi arrastado e abandonado à beira da estrada rural apenas reforçava a natureza desumana dos agressores. O processo judicial que se seguiu à prisão dos acusados foi acompanhado de perto pela mídia e pela população. A promotoria trabalhou para garantir que todos os detalhes do crime fossem apresentados de forma clara e que a justiça fosse feita. Os familiares de Tatiane, mesmo diante da dor excruciante, mantiveram-se firmes, buscando que a memória da jovem fosse honrada e que seus agressores pagassem pelos seus crimes. O caso Tatiane Gesualdo em Ubiratã se tornou um marco na luta contra a violência, um lembrete sombrio de que a maldade pode se esconder em qualquer lugar e que a vigilância e a busca por justiça são eternas. A dor da perda se transformou em uma força motriz para a família e para a comunidade, que juntas clamavam por um desfecho que trouxesse um mínimo de paz. O julgamento e a busca por justiça plena. Com os acusados presos e as provas coletadas, a atenção de Ubiratã e da mídia se voltou para o sistema judiciário. O julgamento de Edson José dos Santos e Luiz Fernando não seria apenas mais um processo. Ele representaria a busca por justiça para Tatiane Gesualdo e um teste para a sociedade que clamava por uma resposta contundente à barbárie. A comunidade, ainda em choque pela brutalidade do crime, aguardava que os responsáveis fossem punidos com o rigor da lei. Seria a justiça capaz de cicatrizar uma ferida tão profunda? Ou o trauma desse crime ficaria para sempre marcado na memória da cidade? O processo judicial se desenrolou com a apresentação das provas periciais, dos depoimentos e da confissão dos réus. A Promotoria de Justiça, atuando em nome da sociedade, trabalhou incansavelmente para demonstrar a culpabilidade de Edson e Luiz Fernando, detalhando a sequência de eventos que culminou na morte de Tatiane. A acusação enfatizou a crueldade e a frieza dos atos, buscando enquadrar o crime nas qualificadoras de homicídio qualificado e estupro, o que garantiria penas mais severas. A qualificação do homicídio por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima era fundamental para refletir a gravidade do que Tatiane havia sofrido. A defesa dos réus, por sua vez, tentou estratégias para atenuar as penas, como a alegação de embriaguez ou a tentativa de atribuir a maior responsabilidade a um dos envolvidos. No entanto, a robustez das provas e a clareza das confissões tornaram a tarefa da defesa extremamente difícil. A perícia técnica, com a análise do veículo, dos vestígios na cena do crime e na casa, e os laudos do Instituto Médico Legal, IML, foi um pilar inquestionável na construção do caso contra os acusados. O detalhe dos vestígios de arrastamento do corpo, por exemplo, demonstrou a premeditação e a desumanidade no descarte do cadáver, elementos que pesaram muito no julgamento. O júri popular, em um caso de tamanha repercussão, carregava a responsabilidade de representar a voz da comunidade. Os jurados, cidadãos comuns, tiveram que confrontar os detalhes macabros do crime, ponderar as provas e os argumentos da acusação e da defesa para chegar a um veredito. A tensão no tribunal era palpável. Para a família de Tatiane, cada dia de julgamento era uma revivência da dor, mas também um passo em direção à justiça. Eles acompanharam de perto, buscando força uns nos outros e na certeza de que Tatiane merecia ter sua dignidade restaurada através da condenação de seus algozes. Em junho de 2018, pouco mais de um ano após o crime, a Justiça de Ubiratã proferiu a sentença. Edson José dos Santos foi condenado a 30 anos e 4 meses de prisão.
e Luiz Fernando a 28 anos e 6 meses de prisão. As penas, consideradas justas pela promotoria e pela família, refletiram a brutalidade dos crimes cometidos. Eles foram sentenciados por homicídio qualificado e estupro, crimes que não apenas tiraram a vida de Tatiane, mas também violaram sua integridade de forma inimaginável. A sentença trouxe um alívio temporário para a comunidade, um sentimento de que, enfim, a justiça estava sendo feita. No entanto, mesmo com as condenações, a busca por justiça plena para a família de Tatiane nunca cessa completamente. A dor da perda é eterna, e nenhuma pena de prisão pode trazer a jovem de volta. O legado de Tatiane Gesualdo transcende o crime brutal. Ela se tornou um símbolo de alerta contra a violência de gênero e a impunidade. Seu caso é relembrado em palestras, campanhas e debates sobre segurança pública, especialmente em cidades menores, onde crimes dessa natureza chocam ainda mais pela proximidade social. O caso de Tatiane Gesualdo, em Ubiratã, serve como um lembrete contundente de que a justiça, embora muitas vezes lenta, pode ser alcançada. Ele destaca a importância da investigação policial minuciosa, do trabalho incansável do Ministério Público e do papel fundamental da comunidade em apoiar as vítimas e clamar por justiça. A história de Tatiane é um apelo para que a violência não seja normalizada e para que cada caso, por mais brutal que seja, encontre seu desfecho perante a lei, garantindo que a memória das vítimas seja honrada e que a sociedade possa aprender com suas tragédias. O legado de Tatiane e o clamor por um futuro mais seguro. O veredito e as condenações de Edson José dos Santos e Luiz Fernando trouxeram um desfecho judicial ao brutal caso de Tatiane Gesualdo. No entanto, a história da jovem de Ubiratã não termina nos corredores de um tribunal. Ela ecoa como um lembrete vívido da fragilidade da vida, da persistência da violência de gênero e da necessidade contínua de um debate profundo sobre segurança e justiça em nossa sociedade. Qual é o verdadeiro legado de Tatiane para Ubiratã e para o Brasil? E como podemos transformar essa tragédia em um catalisador para um futuro mais seguro para todos? A memória de Tatiane Gesualdo se tornou um símbolo de resistência contra a violência. Seu nome é lembrado em movimentos de mulheres, em campanhas de conscientização e em debates sobre a importância de denunciar abusos. A dor que sua família e a comunidade de Ubiratã sentiram e ainda sentem se transformou em uma força motriz para exigir mais rigor nas leis, mais eficiência nas investigações e, acima de tudo, mais respeito pela vida humana. A história de Tatiane nos força a olhar para a realidade da violência que muitas mulheres enfrentam diariamente, muitas vezes dentro de seus próprios círculos sociais ou em locais que deveriam ser seguros. O caso também ressaltou a importância da atuação policial e judicial, a agilidade na identificação e prisão dos criminosos e a condenação com penas que refletem a gravidade dos atos servem como um exemplo de que quando há empenho e coordenação entre as forças de segurança, a justiça pode ser alcançada. Isso é fundamental para a credibilidade do sistema e para a confiança da população. A resposta rápida das autoridades, desde a descoberta do corpo até a confissão e a condenação, deu um sinal claro de que crimes dessa natureza não seriam tolerados em Ubiratã. Além da esfera legal, o caso de Tatiane Gesualdo provocou uma reflexão profunda na comunidade de Ubiratã. Pequenas cidades, muitas vezes, vivem sob a ilusão de serem imunes a grandes crimes. A brutalidade do assassinato de Tatiane quebrou essa ilusão, forçando os moradores a confrontarem a realidade de que a violência pode, sim, bater à porta de qualquer um, a qualquer momento. Essa quebra de paradigma, embora dolorosa, foi essencial para despertar um senso de vigilância e solidariedade ainda maior entre os habitantes, mostrando que a união da comunidade é uma ferramenta poderosa contra a impunidade. No entanto, o caso de Tatiane também nos alerta para a persistência dos desafios. Apesar das condenações, a violência contra a mulher continua sendo uma triste realidade no Brasil. A cada nova notícia de feminicídio ou de estupro, a história de Tatiane ressurge como um eco,
Um lembrete de que a luta por um mundo mais seguro para as mulheres está longe de terminar. É um chamado contínuo à educação, à desconstrução de preconceitos, ao fim da cultura da misoginia e à construção de uma sociedade onde todas as pessoas possam viver livres do medo. O clímax emocional dessa narrativa não está apenas na condenação dos criminosos, mas na persistência da família de Tatiane. A mãe, o pai, os irmãos, todos eles tiveram que carregar o fardo de uma perda inimaginável. Mas em vez de se renderem ao desespero, eles transformaram sua dor em uma voz por justiça e prevenção. A cada entrevista, a cada manifestação, eles não só mantêm viva a memória de Tatiane, mas também se tornam a voz de tantas outras vítimas que não tiveram a mesma visibilidade. Essa capacidade de transformar a tragédia em um propósito é, talvez, o elemento mais emocionante de toda essa história. A história de Tatiane Gesualdo é um portal para a compreensão de um problema social complexo. Ela nos ensina sobre a fragilidade da vida, a banalidade da violência, a importância da resposta judicial e, acima de tudo, a força da comunidade em face da adversidade. É uma história que precisa ser contada e recontada, para que a memória de Tatiane nunca se apague, e para que sua tragédia inspire a todos nós a lutar por um país onde a segurança e o respeito sejam direitos inegociáveis. Que a dor de Ubiratã se transforme em uma lição para o Brasil. Se você foi tocado por essa história e acredita que a memória de Tatiane e de tantos outros vítimas da violência não deve ser esquecida, inscreva-se em nosso canal. Ativando o sininho, você nos ajuda a levar essas histórias a mais pessoas, a pressionar por respostas e a manter viva a chama da justiça e da conscientização. Deixe seu like e compartilhe este vídeo para que a história de Tatiane alcance ainda mais corações e mentes. Juntos, podemos construir um futuro mais seguro para todas as mulheres. A confissão e os horrores revelados. A confissão de Edson José dos Santos não trouxe alívio, mas sim um mergulho ainda mais profundo nos horrores que Tatiane Gesualdo enfrentou. A revelação de que o crime não foi um ato isolado de um único indivíduo, mas sim uma barbárie coletiva envolvendo um segundo agressor, Luiz Fernando, transformou o caso em algo ainda mais chocante para a pacata Ubiratã. As paredes da casa de Luiz Fernando, em tese um local de convivência social, tornaram-se o palco de uma brutalidade indescritível. O que levou esses dois homens a tamanha frieza e crueldade? E quais foram os detalhes sombrios que a confissão de Edson desvendou? Edson, diante das provas periciais e da pressão da investigação, detalhou os acontecimentos daquela madrugada. Ele contou que, após deixar a conveniência com Tatiane, a levou para a casa de Luiz Fernando, onde ambos passaram a agredir a jovem. As agressões, que incluíam golpes físicos e tortura, tinham um caráter sádico, desprovido de qualquer traço de humanidade. A confissão apontou para um cenário de violência sexual e física extrema, um verdadeiro calvário para Tatiane. É inimaginável o terror que a jovem deve ter sentido nas mãos de seus agressores. A crueldade do ato reacendeu o debate sobre a segurança das mulheres em cidades do interior, onde a confiança mútua muitas vezes esconde perigos inimagináveis. A participação de Luiz Fernando, confirmada por Edson, foi um choque adicional. Luiz Fernando também foi rapidamente localizado e preso. Inicialmente tentou negar sua participação, mas as provas e o depoimento de Edson foram irrefutáveis. Ambos foram autuados por homicídio qualificado e estupro, crimes que, pela natureza da violência, chocaram a população e a mídia nacional. A premeditação e a brutalidade dos atos deixaram claro que não se tratava de um crime passional ou de um surto momentâneo, mas sim de uma sequência de ações deliberadas que resultaram na morte de Tatiane. Com a confissão dos envolvidos, a investigação se concentrou em reunir todas as provas e detalhar cada etapa do crime. A perícia na casa de Luiz Fernando foi crucial. Amostras de sangue, vestígios e outros materiais foram coletados para corroborar as confissões e solidificar as provas contra os acusados. A reconstituição do crime também foi realizada, um procedimento doloroso para todos os envolvidos, mas essencial para entender a dinâmica exata dos fatos
e garantir que nenhuma ponta solta ficasse sem ser amarrada. Ver os agressores reproduzirem seus atos, mesmo que de forma contida, é um lembrete vívido da dimensão do mal. A notícia da prisão dos 2 homens trouxe um misto de alívio e revolta para Ubiratã. Alívio por saber que os responsáveis estavam presos, mas revolta pela brutalidade do que havia acontecido com Tatiane. A comoção era palpável. Manifestações e marchas foram realizadas na cidade, clamando por justiça e pedindo penas severas para os criminosos. A dor da família de Tatiane, que havia perdido a filha de forma tão trágica, era compartilhada por toda a comunidade. O caso de Tatiane Gesualdo se tornou um grito de alerta contra a violência e um símbolo da necessidade de proteger as mulheres. Mesmo com as confissões e prisões, algumas perguntas persistiam no ar. O que levou esses homens a cometerem tal atrocidade? Existiria algum motivo oculto, um pano de fundo que justificasse tamanha crueldade? Aparentemente, não havia uma ligação profunda entre Tatiane e seus algozes que explicasse a barbárie. Isso levou à terrível conclusão de que o crime pode ter sido motivado por uma combinação de fatores como o uso de álcool, a misoginia e a falta de respeito pela vida humana, transformando a jovem em um alvo de uma violência gratuita e sem sentido. A frieza com que o corpo foi arrastado e abandonado à beira da estrada rural apenas reforçava a natureza desumana dos agressores. O processo judicial que se seguiu à prisão dos acusados foi acompanhado de perto pela mídia e pela população. A promotoria trabalhou para garantir que todos os detalhes do crime fossem apresentados de forma clara e que a justiça fosse feita. Os familiares de Tatiane, mesmo diante da dor excruciante, mantiveram-se firmes, buscando que a memória da jovem fosse honrada e que seus agressores pagassem pelos seus crimes. O caso Tatiane Gesualdo em Ubiratã se tornou um marco na luta contra a violência, um lembrete sombrio de que a maldade pode se esconder em qualquer lugar e que a vigilância e a busca por justiça são eternas. A dor da perda se transformou em uma força motriz para a família e para a comunidade, que juntas clamavam por um desfecho que trouxesse um mínimo de paz. O julgamento e a busca por justiça plena. Com os acusados presos e as provas coletadas, a atenção de Ubiratã e da mídia se voltou para o sistema judiciário. O julgamento de Edson José dos Santos e Luiz Fernando não seria apenas mais um processo. Ele representaria a busca por justiça para Tatiane Gesualdo e um teste para a sociedade que clamava por uma resposta contundente à barbárie. A comunidade, ainda em choque pela brutalidade do crime, aguardava que os responsáveis fossem punidos com o rigor da lei. Seria a justiça capaz de cicatrizar uma ferida tão profunda? Ou o trauma desse crime ficaria para sempre marcado na memória da cidade? O processo judicial se desenrolou com a apresentação das provas periciais, dos depoimentos e da confissão dos réus. A Promotoria de Justiça, atuando em nome da sociedade, trabalhou incansavelmente para demonstrar a culpabilidade de Edson e Luiz Fernando, detalhando a sequência de eventos que culminou na morte de Tatiane. A acusação enfatizou a crueldade e a frieza dos atos, buscando enquadrar o crime nas qualificadoras de homicídio qualificado e estupro, o que garantiria penas mais severas. A qualificação do homicídio por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima era fundamental para refletir a gravidade do que Tatiane havia sofrido. A defesa dos réus, por sua vez, tentou estratégias para atenuar as penas, como a alegação de embriaguez ou a tentativa de atribuir a maior responsabilidade a um dos envolvidos. No entanto, a robustez das provas e a clareza das confissões tornaram a tarefa da defesa extremamente difícil. A perícia técnica, com a análise do veículo, dos vestígios na cena do crime e na casa, e os laudos do Instituto Médico Legal, IML, foi um pilar inquestionável na construção do caso contra os acusados. O detalhe dos vestígios de arrastamento do corpo, por exemplo, demonstrou a premeditação e a desumanidade no descarte do cadáver, elementos que pesaram muito no julgamento. O júri popular, em um caso de tamanha repercussão, carregava a responsabilidade de representar a voz da comunidade.
Os jurados, cidadãos comuns, tiveram que confrontar os detalhes macabros do crime, ponderar as provas e os argumentos da acusação e da defesa para chegar a um veredito. A tensão no tribunal era palpável. Para a família de Tatiane, cada dia de julgamento era uma revivência da dor, mas também um passo em direção à justiça. Eles acompanharam de perto, buscando força uns nos outros e na certeza de que Tatiane merecia ter sua dignidade restaurada através da condenação de seus algozes. Em junho de 2018, pouco mais de um ano após o crime, a Justiça de Ubiratã proferiu a sentença. Edson José dos Santos foi condenado a 30 anos e 4 meses de prisão, e Luiz Fernando a 28 anos e 6 meses de prisão. As penas, consideradas justas pela promotoria e pela família, refletiram a brutalidade dos crimes cometidos. Eles foram sentenciados por homicídio qualificado e estupro, crimes que não apenas tiraram a vida de Tatiane, mas também violaram sua integridade de forma inimaginável. A sentença trouxe um alívio temporário para a comunidade, um sentimento de que, enfim, a justiça estava sendo feita. No entanto, mesmo com as condenações, a busca por justiça plena para a família de Tatiane nunca cessa completamente. A dor da perda é eterna, e nenhuma pena de prisão pode trazer a jovem de volta. O legado de Tatiane Gesualdo transcende o crime brutal. Ela se tornou um símbolo de alerta contra a violência de gênero e a impunidade. Seu caso é relembrado em palestras, campanhas e debates sobre segurança pública, especialmente em cidades menores, onde crimes dessa natureza chocam ainda mais pela proximidade social. O caso de Tatiane Gesualdo, em Ubiratã, serve como um lembrete contundente de que a justiça, embora muitas vezes lenta, pode ser alcançada. Ele destaca a importância da investigação policial minuciosa, do trabalho incansável do Ministério Público e do papel fundamental da comunidade em apoiar as vítimas e clamar por justiça. A história de Tatiane é um apelo para que a violência não seja normalizada e para que cada caso, por mais brutal que seja, encontre seu desfecho perante a lei, garantindo que a memória das vítimas seja honrada e que a sociedade possa aprender com suas tragédias. O legado de Tatiane e o clamor por um futuro mais seguro. O veredito e as condenações de Edson José dos Santos e Luiz Fernando trouxeram um desfecho judicial ao brutal caso de Tatiane Gesualdo. No entanto, a história da jovem de Ubiratã não termina nos corredores de um tribunal. Ela ecoa como um lembrete vívido da fragilidade da vida, da persistência da violência de gênero e da necessidade contínua de um debate profundo sobre segurança e justiça em nossa sociedade. Qual é o verdadeiro legado de Tatiane para Ubiratã e para o Brasil? E como podemos transformar essa tragédia em um catalisador para um futuro mais seguro para todos? A memória de Tatiane Gesualdo se tornou um símbolo de resistência contra a violência. Seu nome é lembrado em movimentos de mulheres, em campanhas de conscientização e em debates sobre a importância de denunciar abusos. A dor que sua família e a comunidade de Ubiratã sentiram e ainda sentem se transformou em uma força motriz para exigir mais rigor nas leis, mais eficiência nas investigações e, acima de tudo, mais respeito pela vida humana. A história de Tatiane nos força a olhar para a realidade da violência que muitas mulheres enfrentam diariamente, muitas vezes dentro de seus próprios círculos sociais ou em locais que deveriam ser seguros. O caso também ressaltou a importância da atuação policial e judicial, a agilidade na identificação e prisão dos criminosos e a condenação com penas que refletem a gravidade dos atos servem como um exemplo de que quando há empenho e coordenação entre as forças de segurança, a justiça pode ser alcançada. Isso é fundamental para a credibilidade do sistema e para a confiança da população. A resposta rápida das autoridades, desde a descoberta do corpo até a confissão e a condenação, deu um sinal claro de que crimes dessa natureza não seriam tolerados em Ubiratã. Além da esfera legal, o caso de Tatiane Gesualdo provocou uma reflexão profunda na comunidade de Ubiratã. Pequenas cidades, muitas vezes, vivem sob a ilusão de serem imunes a grandes crimes. A brutalidade do assassinato de Tatiane quebrou essa ilusão.
forçando os moradores a confrontarem a realidade de que a violência pode, sim, bater à porta de qualquer um, a qualquer momento. Essa quebra de paradigma, embora dolorosa, foi essencial para despertar um senso de vigilância e solidariedade ainda maior entre os habitantes, mostrando que a união da comunidade é uma ferramenta poderosa contra a impunidade. No entanto, o caso de Tatiane também nos alerta para a persistência dos desafios. Apesar das condenações, a violência contra a mulher continua sendo uma triste realidade no Brasil. A cada nova notícia de feminicídio ou de estupro, a história de Tatiane ressurge como um eco, um lembrete de que a luta por um mundo mais seguro para as mulheres está longe de terminar. É um chamado contínuo à educação, à desconstrução de preconceitos, ao fim da cultura da misoginia e à construção de uma sociedade onde todas as pessoas possam viver livres do medo. O clímax emocional dessa narrativa não está apenas na condenação dos criminosos, mas na persistência da família de Tatiane. A mãe, o pai, os irmãos, todos eles tiveram que carregar o fardo de uma perda inimaginável. Mas em vez de se renderem ao desespero, eles transformaram sua dor em uma voz por justiça e prevenção. A cada entrevista, a cada manifestação, eles não só mantêm viva a memória de Tatiane, mas também se tornam a voz de tantas outras vítimas que não tiveram a mesma visibilidade. Essa capacidade de transformar a tragédia em um propósito é, talvez, o elemento mais emocionante de toda essa história. A história de Tatiane Gesualdo é um portal para a compreensão de um problema social complexo. Ela nos ensina sobre a fragilidade da vida, a banalidade da violência, a importância da resposta judicial e, acima de tudo, a força da comunidade em face da adversidade. É uma história que precisa ser contada e recontada, para que a memória de Tatiane nunca se apague, e para que sua tragédia inspire a todos nós a lutar por um país onde a segurança e o respeito sejam direitos inegociáveis. Que a dor de Ubiratã se transforme em uma lição para o Brasil. Se você foi tocado por essa história e acredita que a memória de Tatiane e de tantos outros vítimas da violência não deve ser esquecida, inscreva-se em nosso canal. Ativando o sininho, você nos ajuda a levar essas histórias a mais pessoas, a pressionar por respostas e a manter viva a chama da justiça e da conscientização. Deixe seu like e compartilhe este vídeo para que a história de Tatiane alcance ainda mais corações e mentes. Juntos, podemos construir um futuro mais seguro para todas as mulheres.